Olha, meus caros, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Ainda bem que eu não faço parte da turma dos salvadores, dos cavaleiros andantes, porque se eu fizesse parte deles, eu estaria muito preocupado, porque as notícias que aparecem cada dia não traz assim, ó, um mínimo de esperança. É só ladeira abaixo. Agora nós temos aqui um negócio da geração Z. O olhar sem expressão da geração Z é universal e preocupante. Entenda por que essa geração às vezes parece dar pane interna. E sabe que eu lendo essa matéria aqui, eu comecei a reparar que eu já tinha me deparado com isso. É, é aquela coisa, né? É, isso é a mesma coisa que aconteceu com as mulheres no feminismo. Quanto mais facilidades, quanto mais privilégios, mais a mente fica desocupada e mais tempo se tem para ficar bolando coisas ridículas sem sentido para fazer com que a sociedade se movimente em torno de coisas eh, que em outros tempos seriam ignoradas. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a mídia hoje, mesmo na internet, ela dá muita atenção a bobagens que surgem. E se você dá atenção a bobagens que surgem, outros bobocas vão criar outras bobagens. Se você ignorar, se você não der bola para alguma coisa, isso tende a assumir. Lógico que nesse caso aqui não é tão fácil, né? Porque me parece que é algo realmente já entranhado na mentalidade de uma geração. Você já reparou como alguns jovens parecem travar no meio da conversa? É como se estivessem ali, mas com o pensamento a quilômetros de distância, olhando para o nada, com a expressão neutra, quase robótica. Esse é o comportamento que muitos já presenciam em reuniões, salas de aula ou até encontro entre amigos tem um nome e está viralizando. Gen Z Stare, ou olhar sem expressão da geração Z. Entenda por que está por trás desse fenômeno. Por que ele preocupa profissionais da área de saúde, o que tudo isso revela sobre o jeito único e às vezes incompreendido com que a geração Z enxerga e se conecta com o mundo. Você já tentou puxar conversa com alguém da geração Z e recebeu como resposta apenas um olhar vago, parado, sem reação? Se sim, não está sozinho. Esse fenômeno tem um nome. Gen Z Stare, o olhar fixo da geração Z. Nas últimas semanas, vídeos e memes sobre esse comportamento se espalharam nas redes sociais, especialmente no TikTok e no X, e despertaram tanta curiosidade quanto preocupação.
A expressão descreve aquele momento em que jovens entre 15 e 30 anos parecem estar com a mente em outro lugar, mesmo em situações sociais comuns, como uma conversa no trabalho ou um bate-papo entre amigos. No Brasil, o olhar parado já ganhou apelidos como modo avião ou olhar fixo, numa tentativa de dar nome a alguém, a algo que muita gente está começando a notar com mais frequência. E uma coisa que eu notei também, e que a matéria não notou, mas como sempre eu noto, é que, adivinhem, essa tendência está sendo comum em qual sexo? Vamos lá. Não vou apostar um café porque eu iria à falência. Mas vocês sabem, sexo feminino. Tem casos de rapazes, né? Na geração Z, mas é comumente no sexo feminino. Eu já disse aqui que o sexo feminino da geração Z é totalmente uma geração, sexo feminino da geração Z é um grupo totalmente sem reversão absoluta nenhuma. Por isso que, logicamente, se metade da população da geração nova, que seria responsável por dar sequência à sociedade, está perdida, logicamente eu posso dizer que a sociedade está condenada. Então a matéria não fala, lógico, né? Matéria politicamente correta não vai falar. Que acontece mais com as moças. Mas por trás da viralização está um ponto sério. O que gerações mais velhas interpretam como frieza ou desinteresse pode, na verdade, ser um reflexo de sobrecarga emocional, ansiedade ou até um pedido por menos pressão e mais compreensão. E isso aqui é meio dúbio. Dúbio. Há casos, eu acredito, que a pressão sobre essa geração Z, mas eu não acredito que eles sejam a geração que sofreu mais pressão até agora. Eu vejo que a geração Z é levada pelos pais com muito mais paciência do que, por exemplo, eu fui levado. A paciência dos pais de antigamente, os pais de agora, que são pais dessa geração Z, é brutal. Os pais da geração Z, eles têm uma compreensão que eu fico abismado. Seria inadmissível no meu tempo. Por que esse comportamento pode ser tão preocupante de acordo com especialistas? De acordo com o psicólogo clínico André Sena Machado, em uma entrevista para o Pequenas Empresas e Grandes Negócios, o Gen Z Stare não é só uma tendência passageira. A psicologia vê esse comportamento com múltiplas camadas. Pode ser introspecção, acredito, ansiedade social ou uma adaptação ao ambiente digital.
onde as expressões faciais tradicionais perderam força, explica. Eu acredito que tem muito da internet aí. A internet, ela distanciou as pessoas. Ela aproximou as pessoas, mas na verdade é uma aproximação fake, né? Por exemplo, você está conversando com uma pessoa que mora na Bahia, mas na verdade é uma aproximação fake. É apenas digital. Então, isso foi perdido com essa geração. Essa aproximação cara a cara. Não no modo virtual. Então, teoricamente, aproximou de muitas pessoas, mas na verdade afastou das pessoas. E poderiam essas pessoas ter uma aproximação aí, cara a cara, trocar uma ideia ao vivo. Isso se perdeu. A pandemia teve um papel importante nesse cenário. Enquanto o mundo parava, muitos jovens da geração Z estavam atravessando a adolescência ou entrando na vida adulta. Eles dão muita, eles dão muita ênfase nesse período da pandemia. Eu acho que foi um período muito pequeno para ter mudado tanto. Não sei por que eles batem tanto nesse período da pandemia. As interações sociais deram lugar às chamadas de vídeo, mensagens e emojis. Isso aqui já estava vindo, já estava acontecendo. Não foi por causa da pandemia. E a consequência disso foi uma espécie de atrofia das habilidades sociais. O olhar parado pode expressar cansaço, sobrecarga emocional, até uma tentativa inconsciente de se proteger. É como se dissesse com os olhos: me deixa respirar. Analisa Arthur Costa, da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica ao mesmo veículo. Tá, mas me deixa respirar, mas qual a pressão que eles estão sofrendo para pedir para deixar respirar? Eles estão sob o açoite? Os pais são aqueles que cobram de modo veemente uma resposta na vida dessa geração para eles pedirem me deixe respirar? Será que isso aí não é uma coisa que surgiu da cabeça deles, que mudou o cérebro? Teve uma mudança com essa questão aí da internet? E isso pode ser facilmente mal interpretado. O diretor de pesquisa da Vistage, Joe Galvin, disse a Forbes que, em muitos casos, o olhar fixo da geração Z é visto como apatia ou desafio. Mas ele alerta: o comportamento não é novo, apenas ganhou visibilidade. Para Galvin, trata-se de um sinal de desconexão geracional nas formas de comunicação e nas expectativas sobre o trabalho. Eu até concordo com essa análise aqui. Uma desconexão geracional. Houve uma ruptura. Ansiedade disfarçada de desinteresse. Não se engane, o olhar neutro não quer dizer falta de interesse. Muitas vezes é exatamente o oposto, é uma forma ainda que não verbal de mostrar que a mente está cheia, ou que a pessoa está tentando se proteger de estímulos em excesso. Não é muito convincente isso aqui.
A geração Z é nativa digital, cresceu com múltiplas telas e se habituou a interações rápidas e superficiais. O que um gerente da geração Baby Boomer pode perceber como desinteresse pode, na verdade, ser a versão da geração Z de escuta ativa, aponta Galvin. Pode ser escuta ativa, mas seria a melhor solução esse tipo de comportamento? E aí fica todo mundo naquela, né? Quem é que quem é que errou primeiro? Quem é que errou depois? Ou esse comportamento está certo, o outro comportamento está errado? O desafio agora está em construir pontes. Especialistas defendem que empresas e instituições criem espaços seguros de escuta, promovam oficinas de inteligência emocional e incentivem o diálogo intergeracional. Tudo isso ajuda a diminuir julgamentos apressados e aumenta a empatia. Isso aqui é a solução, como sempre, nos finais dos artigos. E eu sempre digo que é enxugar gelo. A geração Z, já disse aqui, ela é a última, ela que vai encerrar o ciclo da sociedade, porque depois da geração Z vai ter uma geração muito pequena que não vai ter influência grande na sociedade. Então a geração Z vai ser aquela que vai sepultar essa sociedade como nós conhecíamos. Para mim, como quero que os homens saiam dessa roda misândrica e feminista, eu agradeço a esta falta de empatia da geração Z, ou sei lá, de repente essa vontade de não querer se submeter aos velhos padrões. Eu agradeço porque aí haverá menos casamentos, menos filhos, e aí menos homens churrascados, menos homens fritados nas varas de família. Para mim, está bom. Agora, analisando no outro aspecto, realmente é uma geração que está totalmente perdida em praticamente todos os aspectos. E repetindo, principalmente as mulheres. Os rapazes ainda têm uma parcela que se salva. Mas as moças, esqueçam. Não, elas não têm solução. Essas de até 30 anos aí, não tem solução. Então, se depender delas, a sociedade vai acabar aqui. Isso seria uma boa medida para os salvadores do Ocidente, né? Tomarem decisões para reverter isso. Seria uma boa. Investir aí na questão da geração Z para tentar salvar os casamentos, a, a sociedade. Só que o,
Os salvadores do Ocidente não fazem nada, só reclamam, só xingam. Aí não adianta, né? Não adianta ficar na internet xingando e fazendo live. Você não muda nada. Então está aí, pessoal, a minha opinião sobre essa nova, digamos, tendência da geração Z de um olhar fixo, que parece que dá uma pane na pessoa. É, eu já notei isso, agora estou me ligando, mas só denota que a geração chegou na última, né? Chegamos na última. Né? Não tem mais o que esperar isso aí. Tirar água de pedra. Uh, não quero, não quero fazer cobranças para a geração Z. Para mim, eles podem continuar desse jeito, porque assim as moças, principalmente, podem continuar desse jeito, porque assim os homens cada vez entram menos nessa cilada, porque aí nós ficamos trabalhando com o pessoal mais velho, né? A geração Z já está decidida, aí nós ficamos trabalhando aí com o pessoal aí, os homens de 35, 40, 45 anos, esses que estão aí na berlinda, não sabem bem o que vão fazer, vão trabalhando com esse pessoal aí. Então, até mais, meus caros.